Paty Navidad ou Patrícia Navidad está numa situação assim bem difícil, porque ela está participando do MasterChef Celebridades, porém vários artistas da Televisa querem que ela saia do programa, como por exemplo Laura Zapata, que também está aí, o Maurício Islas, mas não é só isso não. A Paty Navidad acabou de estar internada por conta do problema, né, que todo mundo está enfrentando, e ela tem um posicionamento muito contrário a tudo que a essas plataformas, como o Twitter, a mídia em geral, né? A mídia não está muito aceitando esse outro tipo de posicionamento. Inclusive o Twitter dela, por conta disso, foi posto a barro. Se você não sabe de nada do que eu estou aqui falando, eu vou explicar com calma. E vou dizer também como é que está o estado de saúde dela, porque olha, a situação realmente é complicada. Paty Navidad, ela falou para a imprensa, para todo mundo, que ela não acreditava na gravidade da situação em que estamos vivendo. Ela também é completamente, digamos assim, descrente da eficácia, já sabe. É que eu não posso falar aqui porque qualquer palavra nesse sentido aí, o vídeo é cortado, estão pegando realmente assim pesado com isso, porque eles veem como um desserviço esse tipo de discurso. Antes de chegar na parte do MasterChef e também na parte do estado de saúde da Paty, é preciso falar que durante todo o ano passado, quando ela estava dando, né, aí as suas falas polêmicas, vários artistas vieram contra-atacando ela, ou melhor, desdizendo o que ela estava dizendo. E foi completamente contrária a ela, foi quem? Carmen Salinas, obviamente. Carmen Salinas não pode ficar de fora. Eu já fiz um vídeo aqui sobre a Carmen Salinas e nele eu falei qual era, assim, digamos, um pouco da briga que teve a Paty Navidad com Carmen Salinas. Porque a Paty fazia uma peça que era da Carmen, mas ela dizia que estava doente e tal, e Carmen Salinas achando que era a frescura dela e não sei o quê. Então as duas, que já tinha essa fricção entre elas, a coisa ficou realmente pior, porque quando a Paty Navidad falou que ela não acreditava que a coisa era assim, que estavam na verdade exagerando, o que foi que a Carmen Salinas fez? Ela deu uma entrevista falando que a Paty Navidad devia tomar vergonha na cara, porque de fato é uma coisa grave. Ela perdeu a Carmen, né, perdeu o seu irmão mais velho e também a sua cunhada por conta disso. O que não pegou bem nessa entrevista que deu a Carmen Salinas foi porque foram entrevistar ela justamente mais ou menos na semana em que a Paty Navidad se pegou, né, pegou o bicho, el bicho, como se fala lá no México. E aí a Carmen Salinas deu assim falou uma frase infeliz, assim, que maravilha, que maravilha, agora ela vai aprender, agora ela vai ver que existe. Eu concordo totalmente que não se pode minimizar a coisa, mas realmente você dizer maravilha para uma pessoa que pegou, por mais que a pessoa tenha sido relapse e tudo mais, não acho que pegou muito bem para Carmen Salinas, não. Outra que também entrou no meio da história e contra-atacou, né, contra-argumentou um dos argumentos da Paty Navidad. O argumento era de que isso ia colocar aí um chip, né, que tem essa história do chip. E aí a Niurka falou que se o problema da Paty fosse esse, era para ela tomar sem medo nenhum. Porque chip a gente já tá, porque com o celular a empresa sabe a hora que a gente acorda, que a gente levanta, sabe tudo da nossa vida, né, pelos sites que a gente entra e tudo mais. Nesse ponto eu dou até razão, de fato, para a Niurka. E aí é engraçado para você ver a que ponto chega a coisa. Para você dar razão para a doida da Niurka, que é completamente desequilibrada, pois é, mas para você ver, pelo menos ela não atacou assim tão de frente ou desejou a morte lá da outra, né? Porque Carmen Salinas só faltou desejar a morte. Sabine Moncier também não deixou barato, contra-argumentou as conversas da Paty de uma maneira assim, né, bastante incisiva, falando que ninguém poderia seguir o que ela está falando. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo aqui sobre a Sabine Moncier e nesse vídeo, se não viu, assista. Eu narro também uma briga que teve as duas, porque tanto Sabine quanto Paty Navidad estavam apaixonadas pelo mesmo homem. Agora o detalhe é que elas não conheciam esse homem, era namorado apenas virtual. Olha só que ponto chega a maluquice das pessoas. Enfim, se eu fosse falar aqui todas as listas, todas as pessoas que falou mal da Paty Navidad e que contra-argumentou o que ela disse, nossa, seria assim uma lista infinita. Mas também teve quem defendesse. Teve uma que falou, não, a Paty não falou que não acredita, ela falou que só não acha que é tudo isso, não sei o que, tentou ali dar remediar, né,
a situação. Mas o fato é que todo mundo sabe que ela tem esse posicionamento super polêmico, né? As pessoas não querem ouvir falar sobre isso, porque de fato está todo mundo com muito medo. Então, quando a Paty foi fazer um programa, Masterchef, que estreou essa semana lá, o Masterchef com celebridades, está lá a Laura, outra Laura que está lá além dessa Paty é a Laura Flores, que está irreconhecível. Nossa, mas a Laura Flores está a cara da Flor lá do Silvio Santos, que eu acho a Flor do Silvio Santos bonita, mas é que realmente você olhando não parece a Laura Flores lá de A Alma Não Tem Cor, tá muito mudada. E aí no primeiro programa do Masterchef, teve lá uma dinâmica, né, em que duas pessoas que foram vitoriosos na primeira prova poderiam escolher as outras para formar um time, uma equipe. Então, um dos ganhadores, né, chamava a outra ganhadora chamava a outra, e aí ia formando o time. Só que o nome da Paty Navidad foi o último. Ninguém a queria na sua equipe. Por quê? Porque, claro, todo mundo tem medo, porque já que ela fala que ela não segue esses protocolos da maneira como se manda, ela não acredita muito nisso, ninguém queria estar perto dela. Então, ela foi a última. Aí lá um jurado disse assim para ela, Paty, parece que ninguém quer você, né? Aí ela se acabou de chorar lá, e aí ela disse que chorou não porque ela se sentiu assim muito, digamos, muito mal com essa situação, é porque, por ser a última a ser escolhida, ela se lembrou do que aconteceu com ela numa novela Por Ela Sou Eva. Lembra que ela fazia um personagem até importante lá em Por Ela Sou Eva? Eu gosto da Paty Navidad interpretando, eu gostei dela em Manancial, ela tem carisma, né? Em A Feia Mais Bela ela acabou até ficando lá com o Tomás, coisa que não acontece em Betty a Feia, com o Nicolas, né? Ele acaba sem a oxigenada. Então, ela tem realmente assim muito carisma e eu acho ela talentosa. Mas ninguém queria ela por perto porque o povo tem medo. E aí ela disse que lembrou quando ela fez Por Ela Sou Eva, que segundo ela foi uma novela em que a humilharam muito, a excluíram. Da mesma maneira como ela foi excluída nesse primeiro capítulo, ela foi muito mais excluída lá. Nesse primeiro episódio do Masterchef, que você pode assistir algumas partes aqui mesmo no YouTube, a Paty falou, não é que ele, o cara que estava escolhendo as pessoas, né? Não é que ele não me quisesse, é simplesmente que ele me deixou para o final. Fiquei até com dó da Paty Navidad, porque realmente eu acho que ele não queria, ninguém queria, né? Aí ela chorou quando o jurado falou isso, que ninguém a queria, e aí uma pessoa lá da equipe dela a abraçou, né, para consolar. Mas enfim, voltando lá para Por Ela Sou Eva, segundo ela sofreu muita exclusão e teve muita história de que a exclusão vinha principalmente da Lucero e caiam agora, fica de queixo caído, e também do Jaime Camille. E olha que eu achava eles super amigos lá na novela, aquela novela era assim uma farofa, né? Mas o pessoal gostava, era engraçado e tal. Vi ela dando várias entrevistas junto com o Jaime Camille, mas sempre surgiu esses rumores de que os dois protagonistas a tratavam muito mal, e ela confirmou nesse programa. Não falou o nome exatamente, mas confirmou. Segundo ela, ela se sentia excluída e aí ela ficou tão triste, teve início de depressão, tinha até pensamentos aqueles piores que você possa imaginar, e foi justamente nessa época em que descobriu que ela tinha um problema na cabeça, um cisto, um tumor, que estava lhe afetando muito as emoções e que por isso ela estava se colocando ainda mais sensível. Veja só que situação. E guarda essa informação do tumor, porque agora a gente vai voltar a falar disso daqui a um minuto. Enfim, ou seja, ela fez aí esse programa, né, Masterchef, que ainda não terminou, mas já gravou vários capítulos, vários episódios. O que acontece é que no meio das gravações desse programa surgiu um foco do danado aí do maledito, né? E aí, quem vocês acham que foi vista como a grande culpada desse foco? A Paty Navidad. Quem mais poderia ser? Se é ela que ela fala que, tá bom, eu vou seguir os protocolos, mas ela não gosta de usar o negócio, ela tipo dá assim às vezes ela bota um lenço para não dizer que não colocou nada. Então todo mundo está culpando a Paty Navidad. Ao total foram 7 pessoas da produção que pegaram e 5 pessoas dos artistas que pegaram, incluindo a Laura Flores. Mas a Laura Flores disse que não, a maioria não sentiu nada. A Laura Flores já estava, né? Sim, a Laura Zapata nem quis conversar com a Paty Navidad.
Até entendo, porque a Laura Zapata já é uma pessoa assim mais idosa, né? E a Laura Zapata tem a avó dela. Imagine se ela contagia a avó numa visita que ela faz ali no asilo, né? Então é realmente complicada a situação. Todo mundo culpou a Pati Navidad e querem a cabeça dela, querem que ela saia do programa porque acham que ela não leva as coisas a sério. Tanto é que ela também pegou, né, e teve que ser internada. Mas a grande questão é que ela não queria ser internada de maneira nenhuma. Só internaram porque a oxigenação dela baixou muito. Ela não chegou a ter o tubo, né, como chegou a se falar em alguns lugares, mas parece que foi fake news. Só que sim, ela ficou muito mal, principalmente por duas razões. A primeira é porque ela não estava imunizada. A segunda é porque ela não queria tomar nenhum remédio, dizendo ela que queria se curar com chá de goiaba. Eu nem sabia que dava para fazer chá de goiaba. Como é que se faz um chá de goiaba? Quer dizer, eu nem quero saber, porque eu detesto chá, odeio chá. Mas enfim, é óbvio que o chá de goiaba não ia ajudar ela muito, né? Então ela acabou também fazendo o quê? Contagiando a irmã. E a irmã pegou ruim, a Pati ficou ruim por não tomar os remédios, aí sim teve que ser internada e a imprensa ficou naquela coisa sem ter mais notícia, sem saber como é que ela estava, como é que ela não estava, porque ela não queria de jeito nenhum tomar remédio, porque tinha um remédio lá que tinha corticoide e ela disse que não tomava de jeito nenhum porque ela não queria engordar. Aí fica difícil, né, Pati Navidad? Aí para poder ela fazer ali o protocolo dos remédios e tudo mais, conta-se, ainda não foi confirmado isso, mas deu em todos os jornais de lá do México, que tiveram que a interditar, colocar como incapacitada intelectualmente. E como é que fizeram isso, sendo ela uma mulher jovem e tudo mais, ainda nas suas faculdades mentais? Utilizaram este tumor que ela teve, né, uma coisa diagnosticada, para dizer, olha, esse tumor aqui afeta um pouco a sensibilidade dela, o neurônio mesmo, a cabeça, o juízo, então ela não está no seu juízo perfeito. E disse que foi dessa maneira que conseguiram fazer, então, com que desse um medicamento para ela, mesmo ela sem aceitar esse medicamento. E como foi que ela tomou, se ela não queria aceitar? Tiveram que colocar isso no soro, falando que era somente um soro para dar uma força, mas lá estava todos os remédios. Foram mais ou menos 2 semanas com ela lá internada, muito mal, e aí a gente só teve alguma notícia dela, acho que foi ontem, que estreou o MasterChef lá no México, e aí um pouco antes da estreia, ela deu uma entrevista por telefone a um programa lá chamado Al Extremo, que ia falar um pouco, né, sobre os participantes, celebridades que iam participar, e ela conversou pelo telefone, a voz dela não estava ruim, um pouquinho roucalhou aqui, mas normal, assim, no geral. Então ela está bem, se sabe que ela está bem, mas também não perguntaram nada sobre isso. E aí o povo ficou pé da vida. Como é que vai entrevistar a Pati Navidad? Todo mundo querendo saber se ela está viva, se está morta, o que ela sentiu. E não se sabe se ela realmente vai continuar para gravar os episódios que faltaram. Parece que está tendo lá um complô, um montante que não querem nem escutar ouvir falar da Pati Navidad. Escreva aí nos comentários se você acha que ela realmente precisa ser expulsa do programa. Fale também se você acredita nessa história aí de que ela foi humilhada em Por Ela Sou Eva e principalmente, né, pela Lucero. Lembrando que também já teve essa história com a Gabriela Hispanic, quando ela fazia Soy Tu Dueña. A Gabriela Hispanic falou mal da Lucero, inclusive já fez um vídeo aqui, né, falando sobre a treta delas. São muitas coisas e não sabe se ela vai continuar encontrando trabalho depois desse MasterChef, porque a Televisa já não queria saber dela, por conta desse posicionamento. As redes sociais cortaram o alcance dela, o Twitter até excluiu a conta. E ela não quer, digamos assim, repensar, né, rever os seus conceitos de jeito nenhum. Ela está firme na ideia dela, vai morrer na ideia dela, espero que não morra literalmente. Está uma situação assim complicada. Diga aí o que você acha de tudo isso. Obrigado por acompanhar o canal e também obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Se inscreva se não tiver inscrito e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.